Será que vale a pena investir em ações ou fundos imobiliários? Ou uma outra opção que seria investir nos dois com o objetivo de ter uma renda passiva e assim conseguir atingir a liberdade financeira e não precisar mais se preocupar com um salário. Pensando nisso, eu resolvi fazer cálculos para trazer para vocês essas informações e ajudar vocês a entender qual vale mais a pena, qual é as características, qual é a possibilidade de poder dar mais rendimento, se ações, fundos imobiliários. E para isso então eu peguei os 10 fundos imobiliários com maior liquidez na Bolsa de Valores e as 10 maiores ações com a maior liquidez na Bolsa de Valores para nós fazer esse comparativo, e utilizei então um valor de R$50 mil investidos nos fundos imobiliários e nas ações para nós poder fazer essa comparação. E se esse vídeo é do teu interesse, já deixa o like nesse vídeo, assim o YouTube vai entender que você tem interesse nesse tipo de conteúdo e assim ele vai te recomendar mais vídeos sobre esse assunto e assim você vai conseguir adquirir mais conhecimento e aprender cada vez mais. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve. Eu trago bastante conteúdo prático e conteúdos que são muito importantes para ajudar no seu processo de investimento, e ativa também o sininho de notificação, assim você vai ser avisado toda vez que sair vídeo novo. E então nós vamos para a tela do meu computador, onde nós vamos ver isso na prática. Primeiro de tudo, eu estou aqui no site Status Invest, porque nós precisamos buscar quais são esses 10 fundos imobiliários e as 10 ações que são as mais negociadas. Então, por exemplo, os fundos imobiliários, eu clico aqui em FIS, em busca avançada, e eu vou simplesmente aqui em buscar para gerar todos os fundos imobiliários listados. E aqui então eu vou ranquear pela liquidez média diária. Então eu clico aqui, ele já trouxe então o ranking pela liquidez média diária. Mas eu vou aumentar o número aqui de 10 para 20 fundos imobiliários, porque eu já fiz uma pesquisa antes, claro, para trazer o conteúdo já mais pronto, mais rápido para vocês. E esse primeiro fundo imobiliário aqui eu vou deixar de fora, porque ele não paga nenhum dividendo e é um fundo de investidor qualificado. Também deixei de fora o CNIP, que é aqui o quarto fundo, também é só para investidor qualificado, e o HSRE11, que também não faz muito sentido aqui para esse ranking. Então vão ser os 10 primeiros descontando esses fundos imobiliários, e aqui então nós vamos aqui na minha planilha e vai estar exatamente esses 10 fundos imobiliários aqui. E aí eu peguei o preço da cota, não no fechamento do mercado, mas no momento que eu fiz essa planilha. Então nesse dia eu peguei a cotação que estava na hora, isso não é tão importante para nós. E aqui então, como são 10 fundos imobiliários e a ideia era fazer uma simulação com R$50 mil, então eu dividi mais ou menos R$5 mil para cada fundo imobiliário, e aqui deu então os valores, que deu o total de R$49.999,27, e aí eu coloquei as quantidades para dar exatamente esse valor aqui, ficar bem diversificado. E aí para eu saber então o rendimento que esses fundos imobiliários eles pagam tanto por mês como no ano todo, então eu busquei o dividendo por cota de cada fundo imobiliário nos últimos 12 meses, como vocês podem ver aqui. E essa informação então eu peguei no Status Invest, por exemplo, aqui o primeiro fundo imobiliário, o KNCR11, vamos abrir ele aqui. Ó, aqui tá dando então nos últimos 12 meses R$4,70, e foi exatamente esse valor que eu coloquei aqui. E a partir disso eu consigo calcular então o dividendo total dos últimos 12 meses. Então, para a gente ter uma base anual de quanto esse fundo imobiliário paga de rendimento, é só pegar então esse dividendo por cota e multiplicar então pela quantidade de cotas que nós chegamos nesse valor. E aí eu também calculei o dividendo médio mensal, então eu peguei esse valor aqui e dividi por 12 para nós ter uma noção de quanto paga mensalmente em média esse fundo imobiliário. E aí nós chegamos na seguinte conclusão: em 12 meses esses 10 fundos imobiliários eles vão dar um rendimento de mais de R$6 mil, trazendo então isso para uma média mensal, dá uma média superior a R$500 por mês. Então, investindo R$50 mil nesses 10 principais fundos imobiliários, o investidor teria um retorno de R$500 por mês. Isso vai dar na faixa então de 12% de dividend yield. Só que é claro que aqui precisa tomar muito cuidado. Eu tinha que usar aqui algum critério para escolher esses fundos imobiliários, e eu escolhi simplesmente os fundos com a maior liquidez média diária, e nenhum investidor deve usar isso como um critério. É só para trazer uma simulação aqui para vocês, porque entre os fundos imobiliários mais negociados, a maioria deles são fundos de papéis e eles costumam pagar rendimentos maiores, só que eles têm um risco maior. Então não é ideal que o investidor invista somente nesse tipo de fundo imobiliário, e sim que faça uma diversificação melhor desses investimentos, porque assim ele diminui o risco de ter algum prejuízo, porque o risco no fundo de papel ele é muito grande. Então precisa olhar para outros setores também, mesmo que pague um rendimento menor, mas a segurança ela é muito importante. Então, apesar de
isso aqui trazer uma base é interessante para entender o potencial de rendimento que os fundos imobiliários podem gerar. Além dos R$6.000 por ano em rendimentos, ainda tem a possibilidade da cota valorizar nesse tempo. Então o investidor tem um potencial gigantesco de retorno e isso é muito difícil de conseguir em outro tipo de investimento. Isso praticamente só é possível na bolsa de valores mesmo. E agora então nós vamos para as ações e eu escolhi o mesmo critério para escolher as ações. Então vamos voltar lá no status invest, vamos fechar aqui e eu vou então em ações, busca avançada, buscar para gerar a lista de todas as ações e aqui nós vamos ter que então rolar um pouco ali para trás porque tem mais indicadores que os fundos imobiliários e aqui então tá a liquidez média diária, vamos clicar nela e agora ficou então com os de maior liquidez em primeiro lugar no ranking. E qual é a ação então que eu vou deixar de fora aqui? Nesse caso aqui eu vou deixar de fora só a Petrobras com o código PET3 porque já tem a primeira aqui que é a PET4, então para não ficar duas vezes a mesma empresa eu resolvi tirar essa aqui. Então na verdade vão ser os 11 primeiros aqui, excluir a PET3 e aí também eu levei para lá as informações do preço, os proventos pagos nos últimos 12 meses e eu coloquei tudo também na planilha e aí nós chegamos a essas ações. Então é a ação Petrobras, a Vale, Banco Itaú, Banco Bradesco, PetroRio, Magazine Luiza, B3, JBS, Banco Inter e Ambev. Então essas são as 10 ações mais negociadas na Bolsa de Valores. Então essas que tem mais liquidez diária. E aqui então eu coloquei o preço unitário de cada uma dessas ações e aqui então com a mesma ideia de chegar num valor investido de R$50.000. Aqui então deu R$50.006, passou um pouquinho do valor. E aí eu dividi as quantidades aqui para dar exatamente esses R$50.000. E de acordo com mais ou menos R$5.000 investido em cada uma dessas ações, deu essa quantidade. E aí eu peguei o dividendo por ação nos últimos 12 meses. E aqui tá então o dividendo, como vocês podem ver, é uma diferença bem grande em relação aos fundos imobiliários que pagam um rendimento maior. E aqui então também o dividendo nos últimos 12 meses, então levando em consideração a quantidade de ações. E como vocês podem ver, então, deu um total de proventos então em 12 meses de R$2.754,77. Então deu menos que a metade em relação aos fundos imobiliários e o dividendo médio mensal então também vai ficar com um valor bem menor e a média então ficou em R$229,56. Mas aqui tem um grande porém. No caso dos fundos imobiliários, a grande característica deles é pagar um rendimento interessante. Já nas ações, muitas empresas elas não se preocupam em pagar dividendos, juros sobre o capital próprio para os acionistas. Muitas empresas seguram esse lucro para poder crescer mais a empresa e aí o investidor ele ganha com a valorização dessa ação. Claro que é possível também no fundo imobiliário, mas essa oscilação é muito menor. Existe um potencial muito maior de valorizar uma ação do que valorizar um fundo imobiliário. Então essa é a grande diferença e por isso que isso acaba ficando um pouco distorcido aqui. Como eu falei, eu precisava usar um critério, então eu resolvi usar os 10 fundos imobiliários e ações com maior liquidez média diária e por isso então que as ações elas ficam em desvantagem por causa desse critério e por isso que então o rendimento dessas ações é muito menor. Se eu fosse pegar então ações que pagam os maiores rendimentos e os fundos imobiliários com maiores rendimentos, teria uma grande possibilidade dessa diferença ser muito pequena e até uma possibilidade das ações terem um rendimento maior. Mas aí ficaria desparelho porque eu estaria selecionando as melhores ações e os fundos imobiliários eu escolheria um indicador simples. Então eu resolvi usar o mesmo indicador, mesmo que fique essa diferença, já dá uma boa noção para o investidor e ele pode ver então, ele tem um retorno maior nos fundos imobiliários se ele focar só no rendimento e nas ações se ele escolher uma diversificação sem olhar para ações que são grandes pagadoras de dividendos, com certeza ele vai ter um rendimento menor. Mas aí eu resolvi também usar aqui um exemplo bem interessante, que seria então um investimento de R$100.000, dividindo esse investimento em 50%, ou seja, R$50.000 para fundos imobiliários e os outros 50%, os outros R$50.000 para ações. E aí nós teríamos então um valor bem mais interessante. Vamos pegar aqui então, por exemplo, os rendimentos totais dos fundos imobiliários e vamos juntar aqui com os dividendos totais então das ações. Então o investimento de R$100.000 dividido entre ações e fundos imobiliários daria então um retorno de R$8.762,95 e vamos então calcular a média desse valor. Vamos pegar esse valor total e vamos dividir por 12, daria então uma média mensal de R$730,25. Então, como vocês podem ver, é um potencial gigantesco. Imagina a possibilidade de investir R$100.000 e ter um retorno médio mensal de R$730, é muito
muito interessante, sem contar toda a possibilidade de valorização dessas ações. E no momento que eu estou fazendo esse vídeo, a bolsa de valores ela tá em baixa, então as ações e os próprios fundos imobiliários eles estão caindo bastante nos últimos meses. Então existe ainda uma possibilidade grande de valorização no preço dessas cotas e dessas ações. Então o potencial seria gigantesco ainda de retorno. E é muito interessante fazer essas simulações para ver todo esse potencial e o investidor ter ciência de como é interessante investir na bolsa de valores. E é sempre importante entender então também que a diversificação ela é muito importante. Se eu pegasse esse investimento aqui e colocasse simplesmente no fundo imobiliário que paga o maior rendimento, no caso aqui o HCTR11, e colocasse os 100 mil reais só nesse fundo imobiliário, com certeza eu teria um rendimento mensal muito maior, mas ficaria com um risco muito grande, porque é muito arriscado ter todo o seu investimento em um único ativo, porque aquele ativo ele pode sofrer algum problema, pode acontecer alguma coisa, e aí você pode acabar perdendo uma boa parte do seu patrimônio e perder uma boa parte do potencial de rendimento, porque esse ativo ele pode não performar no futuro como ele estava performando até agora. O resultado passado não garante resultado futuro. E a mesma coisa ações. Se eu pegasse simplesmente aqui e investisse só na Vale, que é a ação então que pagou mais proventos nos últimos 12 meses, eu também estaria correndo um risco muito grande. Eu estaria exposto somente a uma única ação, justamente é uma empresa que trabalha com commodity e os resultados dela têm bastante influência do câmbio e do preço das commodities. Então, isso influencia muito o resultado da empresa e em um momento ruim, isso poderia trazer um prejuízo ou um rendimento praticamente zero, porque a Vale não é uma empresa que costuma pagar proventos constantemente. Há alguns anos ela nem pagou proventos, então é muito importante tomar cuidado com isso. Lembrando sempre, pessoal, que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Como eu falei para vocês, eu usei um único critério aqui, que é escolher os ativos com maior liquidez média diária. Eu não fiz nenhuma análise fundamentalista, não escolhi esses investimentos a dedo, então não tem nenhum critério qualitativo aqui para definir que esses são bons investimentos e que faz sentido pegar e investir neles. É preciso analisar com mais cuidado, fazer uma boa diversificação entre setores para diminuir esse risco e também potencializar o retorno. E eu espero que vocês tenham gostado dessa planilha. Eu vou deixar então no meu canal no Telegram, que eu deixo logo no primeiro comentário fixado, e aí pode pegar lá, trocar o fundo imobiliário, trocar o preço aqui, a quantidade e o valor investido ele já calcula automaticamente de acordo com as informações que vocês preenchem aqui. E aqui também só precisa botar o dividendo por cota nos últimos 12 meses, ele preenche também o dividendo total e o dividendo mensal tudo sozinho. Eu peço de novo para curtir esse vídeo, isso é muito importante para que o meu trabalho seja divulgado para mais pessoas e para que vocês também recebam mais conteúdo desse tipo para ajudar vocês nos estudos de vocês. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, eu garanto que não vai se arrepender, e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!